Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui nos adaptando, né? Estamos no meio de uma nova transição do método de ensino e agora nós vamos estudar, pelo menos por enquanto, à distância, né? Nós estudamos sobre os números naturais e como é que eles funcionam, de onde eles vieram. Estudamos também as operações de multiplicação, divisão, adição, subtração. E agora nós vamos dar continuidade no nosso assunto. E agora nós vamos estudar as formas geométricas através de geometria. Bem, geometria nada mais é do que o estudo das formas geométricas, como eu já disse antes. Então, nós estudamos na geometria os ângulos, as figuras, as formas. Elas podem ser tridimensionais ou bidimensionais. As tridimensionais são chamadas de figuras espaciais. Por quê? Porque elas ocupam lugar no espaço. E bidimensionais são as figuras planas, que elas são desenhadas na folha. Então, o que é que compõe um polígono? Bem, polígonos são feitos a partir de ângulos. E o que são ângulos? Ângulos é o encontro de duas ou mais semirretas, certo? E aí, quando essas semirretas elas se encontram, elas vão formar um espaço, uma brecha, uma envergadura, certo? E essa brecha ela vai ser chamada de ângulo. E a medida em ângulo ela vai ser dada em graus, certo? Então, toda parte que se encontra duas semirretas forma sempre um ângulo, tá certo? Ok? Então, existem vários tipos de ângulos, tá? Existe o ângulo reto, que ele é formado sempre pelo ângulo de 90 graus. O ângulo agudo é todo o ângulo que ele é menor do que o ângulo de 90 graus. Ele pode ter 45, 35, 20, 1, 89, 85 graus. Sempre será um ângulo agudo. Por quê? Porque ele é menor do que o ângulo reto, certo? Ângulo obtuso, ele é um ângulo que é maior do que o ângulo reto. Ou seja, todo ângulo, que passar de 90 graus, certo? 90 graus, ele vai ser um ângulo obtuso. Esse ângulo ele vai até 179 graus, porque quando ele vai para 180 graus, metade de uma volta, certo? Ele vira um ângulo raso, assim como o prato, certo? Então, ângulo raso é justamente o ângulo exatamente de 180 graus, certo? Quando nós juntamos dois ângulos retos, certo, de 90 graus, nós temos um ângulo de 180. Logo, nós temos um ângulo raso, certo? Aqui nessa quinta figura, certo? Nós temos o encontro de dois ângulos, certo? Opostos pelo vértice. O que isso quer dizer? São ângulos, certo? Que têm um ponto em comum, porém eles estão em sentidos opostos, por isso que é oposto pelo vértice. O que é o vértice? É o encontro de duas semirretas, certo? Nós temos ângulos consecutivos. O que é um ângulo consecutivo? É um ângulo que, juntado a outro, forma um ângulo maior, tá certo? Então, ângulo oposto pelo vértice é o ângulo que eles estão ao contrário quando se coloca o ponto da vértice. O que é uma vértice? Vértice nada mais é do que o encontro de duas semirretas, tá certo? Então, ângulo oposto pelo vértice são ângulos que estão contrários um ao outro, marcado pelo seu vértice, certo? Pelo seu ponto. Ângulos consecutivos são ângulos que são juntos um do outro para formar um ângulo maior, certo? Eles não são opostos pelo vértice, tá? Adjacentes são ângulos que estão juntos um dos outros, mas eles não estão colados, eles não estão consecutivos. Adjacentes são ângulos que estão um próximo ao outro, mas eles não estão colados, certo? Ok? Ângulos complementares
é a mesma coisa que ângulos consecutivos, tá certo? Porém, ângulos complementares eles vão formar 90 graus. Os suplementares vão formar 180 graus. E os replementares irão dar uma volta completa, tá certo? Ok? Estamos entendendo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo na plataforma, certo? Que nós estaremos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Então vamos lá. Como é que a gente pode medir um ângulo? É simples. Nós vamos sempre medir ângulos através de um instrumento, certo, chamado transferidor. O que é um transferidor? Transferidor é um equipamento que ele pode ser de plástico, ele pode ser digital e ele pode ser colocado dentro de outros equipamentos. Mas ele tem esse formato aí, que eu estou mostrando no slide para vocês, e eles medem os ângulos, certo? Todo ângulo tem o seu grau. E esses graus eles são marcados, certo? Pelo transferidor. Uma coisa interessante de se notar é que o transferidor ele tem a mesma circunferência de um relógio, certo? Então, cada grau de um transferidor é a mesma coisa que um segundo de um relógio, tá certo? E aí, quando nós temos os 360 graus, nós temos uma volta completa, certo? Então, cada minuto, não é segundo, cada minuto equivale a 1 grau, tá certo? Então, o nosso relógio ele dá 360 voltas por dia, tá certo? Marcando assim 24 horas, tá certo? O transferidor também tem 360 graus, ok? Então, quando nós vamos medir um ângulo, o que é que nós fazemos? Nós marcamos em uma semirreta a marca de 0 graus, certo? E a partir disso nós vamos medir até o final. Quando chega no final, nós temos um ângulo marcado e assim nós podemos tirar a medida correta, como é o caso do exemplo. O exemplo mostra que o ângulo tem 130 graus de abertura, ok? Nós vimos que ângulos suplementares são ângulos que juntos formam 180 graus. E os ângulos adjacentes, eles são ângulos suplementares ou complementares, tá certo? Voltando aqui o slide. Esse é um ângulo suplementar, ok? Como nós já vimos. E no próximo, nós temos dois tipos de ângulos. Os ângulos complementares, que vai formar 90 graus, e o ângulo suplementar, que vai formar 180 graus. Os dois ângulos formam um ângulo chamado ângulo adjacente. Lembra que nós vimos no exemplo anterior, lá atrás, que ângulos adjacentes eles têm um ponto em comum e compartilham uma semirreta, tá certo? Então, esses ângulos eles podem ser complementares ou suplementares. E tem o terceiro exemplo, que são os replementares, que formam 360 graus, ok? Ângulos congruentes, eles têm a mesma medida, ou seja, são ângulos idênticos, tá certo? É bem fácil de entender. Ângulos congruentes são todos os ângulos que têm a mesma medida, ok? Ângulos consecutivos são ângulos que possuem o mesmo vértice, tá certo? Mas esse vértice é apenas de um lado deles, tá bom? Lembra que a gente viu também ângulos opostos pelo vértice? Aqui também tá certo? OPV quer dizer ângulos opostos pelo vértice, certo? E o que isso quer dizer? Tá vendo esse zero aqui? O zero é a marcação do vértice no qual estes ângulos estão sendo formados, tá certo? Eles estão opostos porque um ângulo forma para a semirreta B e A, enquanto o outro forma para a semirreta C e D, ok? E todos eles são compartilhados pelo mesmo ponto. E aí nós vamos para a questão da geometria. A geometria ela é o estudo, certo, das formas geométricas. E quando nós vamos estudar
essas formas geométricas, nós vamos primeiramente observar os polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas fechadas, formadas por segmentos de reta. Lembra que nos ângulos nós vimos que eles são formados a partir de semi-retas. Quando nós fechamos essas semi-retas, nós temos então os polígonos, tá certo? Mas temos que ter cuidado bastante, porque nem todas as figuras que apresentam estrutura fechada são polígonos, tá certo? Nós vamos ver isso mais para frente. Os polígonos eles podem ser marcados como convexos e não convexos. O que isso quer dizer? Simples. Polígonos convexos, eles são polígonos no qual, se eu marcar de um ponto ao outro, ele sempre vai estar dentro do próprio polígono, tá certo? Então, eu posso marcar, como aqui no exemplo, uma linha, certo? Dentro do polígono, em qualquer marca que eu fizer dentro dele, vai estar sempre dentro do polígono. Não convexos, eles vão estar fechados, mas essa linha, em um momento, ela vai escapar do polígono. Ou seja, nem sempre, certo? Os polígonos irão ter a estrutura que nós conhecemos. Alguns polígonos eles podem ser marcados para dentro. Isso faz com que eles sejam não convexos, ok? Então, nós já vimos o que são polígonos. Se nós reconhecemos o que são polígonos, todas as outras coisas não são polígonos, certo? Então, polígonos eles têm que ter semi-retas. O que isso quer dizer? Todos os lados de um polígono são feitos por semi-retas. Então, nesse primeiro quadro aqui, nós temos os não polígonos, como é o caso do círculo, o coração. Esse quadrado aqui, que nós vemos que ele está ovalado, não é isso? Essa figura aqui, como se fosse uma rampa de skate, um trevo, todos esses desenhos, eles são feitos por linhas e não por semi-retas, tá certo? Enquanto os polígonos, eles sempre vão ser compostos por semi-retas e vão apresentar lados, tá certo? Então, a partir do momento que nós formamos os polígonos, certo? Eles irão ter seus nomes. E isso é muito importante da gente memorizar, porque vai ficar ao longo de toda a nossa vida. Primeira coisa, não existe polígono de dois lados. Por que não existe de dois lados? Porque polígono de dois lados, ele não fecha todas as suas partes. Então, não existe esse polígono de dois lados, certo? O menor polígono que pode existir é o de três lados. E esse polígono é chamado de triângulo, certo? A menor parte dos polígonos, certo? O menor polígono de lados é o triângulo. Porém, os polígonos têm lados infinitos, certo? E nós vamos ver vários outros nomes. Aqui eu separei alguns para a gente dar estudo, porque nós vamos ter algumas avaliações, tá certo? Então, três lados formam um triângulo. Quatro lados formam um quadrilátero. Por que não formam um quadrado? Porque quadrado é um tipo de quadrilátero, como mostra o exemplo. Tá certo? Nós temos três tipos de triângulos e três tipos de quadrados. Ok? Então, os triângulos eles podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Esses são os três tipos de triângulos. Quando nós vamos para os quadriláteros, eles têm três tipos também: o quadrado, o retângulo e o losango, certo? Mais para frente nós vamos ver mais alguns, mas esses são os principais quadriláteros, certo? Quadrado é um quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é um quadrado, ok? 5 lados formam um pentágono, 6 lados formam um hexágono e por aí em diante, tá certo? Nesse slide aqui eu botei uma tabela com alguns polígonos para nós estudarmos, tá certo? Vai de 3 lados a 20 lados, tá certo? Uma coisa importante da gente saber é que existem dois tipos de polígonos, certo? Os polígonos regulares e não regulares. O que isso quer dizer?
Polígonos regulares são todos os polígonos que têm seus lados completamente iguais, tá certo? Como é o caso dos triângulos, certo? Que aí tem o primeiro, o de cima, é um polígono regular porque ele é um triângulo equilátero, certo? Já essa segunda figura é um pentágono, não é isso? É um pentágono. E esse pentágono ele é um polígono não regular por quê? Porque todos os seus lados têm medidas diferentes, certo? Ok? Então, tem alguns nomes que nós precisamos aprender, certo? Que são lados, vértices, ângulos, ângulos internos e os externos e as diagonais. O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeira coisa, todo polígono é feito de lados. Não é isso? Se nós pegarmos um triângulo, o triângulo tem 3 lados, certo? Se ele tem 3 lados, ele tem 3 vértices e 3 ângulos diferentes. Ok? Nesse exemplo que eu coloquei aí, nós temos um hexágono. Hexágono tem 6 lados, 6 vértices. O que é uma vértice? Vértice nada mais é do que o encontro de duas semi-retas. Ou seja, quando dois lados se encontram, forma um vértice. É a quina, certo? Do polígono, tá? Existem dois ângulos. Toda vez que nós formamos um ângulo interior, nós formamos um ângulo exterior. Como assim? Ângulos, lembra que nós temos 360 graus. Quando nós tiramos uma parte desses graus, formamos um ângulo. Esse ângulo que está para dentro do hexágono é chamado de ângulo interno. E o lado que está para fora é o ângulo externo. Ok? E por fim, a diagonal. O que é a diagonal? Lembra que aqui, vou voltar um pouquinho dos slides, vimos que são os convexos e não convexos. Quando nós estamos estudando os polígonos regulares, nós vamos ver que o encontro de um vértice até o outro vértice vai formar uma diagonal, certo? Por quê? Porque ele vai em diagonal de um ponto até o outro, tá certo? Então, vamos recapitular essa parte. Lado é uma semi-reta, certo? Que forma a parede ou uma parte do polígono, certo? Vértices são os encontros de duas ou mais semi-retas ou lados, tá bem? O encontro dessas duas semi-retas, o encontro desses dois lados, vão formar um ângulo. O ângulo que está dentro do polígono, ele vai ser chamado de ângulo interno. E o ângulo que estiver do lado de fora é o ângulo externo, ok? Quando nós marcamos duas diagonais, quando marcamos dois vértices, nós formamos uma diagonal, ok? Então, mais uma vez aqui, nós temos o último slide, que é uma recapitulação, apresentando alguns polígonos, tá certo? E aí nós podemos ver, o triângulo, ele tem 3 lados, 3 vértices, e 3 ângulos internos, ok? O quadrilátero, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos, ok? E por aí vai consecutivamente. Por quê? Porque quando nós formamos um lado, certo? Nós vamos formar uma parede. E quando essa parede encontra com outra, forma uma quina, que é chamada de vértice na geometria. Tá certo? Eu espero que nós tenhamos vários contatos. Eu vou organizar e vou marcar uma live para a gente fazer um jogo, um quiz e também fazermos tirar algumas dúvidas e fazer as atividades, tá certo? Mais para frente nós vamos entrando em contato para sempre compartilharmos e dividirmos todas as coisas. Espero que vocês aproveitem e também matem um pouquinho da saudade que eu estou tendo com vocês. Até mais, um grande abraço.